E isso ajuda na defesa também, né? Porque aquele sistema lá de defesa deles, o Iron Dome, é um negócio de... É um negócio de louco. É de louco, Então, né? então isso já está, assim, de uma certa forma, não está obsoleto, ele funciona, ele não é hermético, ele tem falhas, porque você vê, está caindo foguetes, né, no norte, está caindo. O Hezbollah lançou, desde o começo da guerra, 8.500 foguetes. Estamos falando de mais de 200, 300 casas destruídas, estamos falando de 60 mil pessoas fora estão evacuadas, estamos falando de mais de 60 mortos do lado de Israel, né? Então, o sistema ele é muito bom, ele tem 89% ou 93% de sucesso, mas você tem um 7%, porque países não são herméticos. E como é muito próximo, a fronteira é muito... Ah, sim. É tudo É no muito meio rápido. ali, né? Aham, É tá diferente. claro. Alguém me perguntou outro dia, mas e os Estados Unidos não tem esse sistema? Os Estados Unidos precisa desse Os sistema. Estados Unidos tem uma vantagem, eu acho que o Está professor Rock isolado. que fala. É exato, é isolado. Ele Tá é lá no isolado meio do por nada, dois exatamente. oceanos. Os dois É oceanos isso e aí. tem o Canadá e o México dos dois lados. É Então, isso. assim, se a Rússia for lançar, ou se a China for lançar, ou se a Coreia do Norte for lançar um foguete, um míssil contra os Estados Unidos, Dá tempo. estamos falando de um ICBM, né, de um míssil intercontinental balístico, que demora uns bons 10 minutos para ele chegar, mesmo ele voando a 4.500 km por hora, e você tem um sistema antimíssil que vai estourar esse míssil no ar. Né? E você não vai lançar um ICBM com TNT, você vai colocar uma ogiva nuclear. Então estamos falando de uma outra esfera de gravidade Ali do que é lançar um diferente. drone com 200 quilos ou com 100 quilos de explosivo, ou um foguete de 200, 300 quilômetros de alcance e por aí vai. Como eu me interesso muito pelo espaço, né? Num dos últimos ataques aí que o Irã, aquele grande ataque que o Irã fez, né? Que o Irã jogou aquele monte de, mandou aquele Drone e míssil. mísseis balísticos, é. Só que ele mandou um para fora, né? Pelo espaço, né? E eu até mostrei pro pessoal porque Israel conseguiu Abater no espaço. no espaço, cara. É. Isso aí, eu acho que é mais um recado, né? Ou não sei. Eu acho que o recado que Israel deu para o Irã Não, foi algumas semanas depois. Não foi primeiro, o recado é a defesa. Sim. O que mudou nessa guerra de positivo, na minha opinião, é que o Irã entendeu que não tem como atacar Israel. Ele tem um poder muito limitado, militarmente falando, em relação a Israel. Ele não tem alcance, ele não tem poder de fogo no sentido de conseguir atingir o solo de Israel. E, em compensação, a inteligência de Israel e a Força Aérea de Israel têm capacidades para chegar no Irã, e o Irã não tem capacidade de chegar em Israel, tirando os mísseis balísticos. A resposta que Israel deu a esse ataque, apesar de ter sido extremamente um sucesso enorme, essa coalizão de países que incluem países árabes na proteção de Israel nesse fatídico dia 13 de abril, foi o fato de Israel ter, 3, 4 semanas depois, ter feito um ataque único, com um avião, um F-35, que foi disparado um míssil a partir do espaço aéreo iraquiano, que atingiu o radar do sistema antiaéreo da base nuclear de Natanz. Estamos falando, qual é o lugar militar mais importante para o Irã? A base nuclear de Natanz. O que defende essa base? Um sistema antiaéreo. Como o sistema funciona? Mísseis, bateria e radar. Como é que a bateria dispara os mísseis? O radar precisa detectar Detecta primeiro, né? Se você destrói o radar, a base fica exposta. É que nem você tirar a blindagem de um carro. Claro. Então Israel, com um míssil, destruiu o radar. Que era importante. E isso é um gesto do tipo assim... Nós conseguimos, Israel falando para os iranianos, destruir o lugar, o artefato, o elemento mais importante da defesa mais importante, da sua base mais importante. Isso é um recado. Sim. Nós conseguimos chegar em vocês e a gente consegue deixar vocês expostos. E vocês não querem ficar expostos. Então, parem. E isso realmente dissuadiu o Irã, e aí depois voltou a acontecer uma série de outras coisas que o Irã está ameaçando retalhar Israel. Eles falam que eles vão fazer isso na hora e no momento que eles decidirem, que é um jargão diplomático para falar não vamos fazer nada agora. E eles estão em silêncio em relação ao Hezbollah. Ah, sim. Não vamos falar dessas coisas ainda. Uma questão só antes da gente entrar nisso. Como que é a situação nuclear ali? O Irã tem
Bomba, é O certeza. Irã não tem bomba nuclear Não ainda. tem. Não, o Irã está enriquecendo urânio. Está enriquecendo, mas ele tem a capacidade de fazer. Não, então, Como que é? é que são várias fases. Sim. Para você ter uma bomba nuclear, você precisa enriquecer urânio, que vira plutônio, Isso. a 90% de enriquecimento, urânio vira plutônio, e aí você precisa ter uma suficiente quantidade de yellow cake, de material limpo e enriquecido, para montar um artefato. Aí você precisa colocar esse material dentro de uma bomba. Isso. E não é uma Você bomba. tem que ter tecnologia para... Tem que ter uma tecnologia de montar uma bomba. Isso. Aí você precisa encurtar esta bomba em um tamanho que caiba em algum lugar que vai ser usado para jogar. Porque não adianta você fazer a bomba e a bomba ser do tamanho de um quarto. Que você vai fazer com ela? Ou do tamanho de metade de um quarto. Porque a bomba americana, a primeira delas que foi feita por Oppenheimer, que foi testada, ela era gigantesca. Não cabia num míssil. Então, assim, primeiro você precisa conseguir fazer um artefato com o yellow cake, com o dispositivo para poder estourar, e você precisa diminuir ela, ficar, entre aspas, miniatura, que seria uma bomba do tamanho dessa mesa. para colocar na ponta de um míssil daqueles, né? Exatamente. Isso aí. E para você conseguir fazer isso, você precisa de muita tecnologia e partes diferentes, tecnológicas, que envolvem engenharia, física, enfim, Isso aí. que não tem como um país fabricar se ele não tem o know-how para isso. Você precisa comprar um know-how externamente. E para você conseguir comprar o know-how externamente, você precisa se comunicar, e nessa comunicação as agências internacionais descobrem. sabendo. Exato. Então o Irã está longe de ter a bomba em si. Boa, tá. Na minha opinião, eles não tomaram a decisão de construir o artefato. No momento que eles tomarem a decisão de construir o artefato, as agências internacionais que não têm interesse que o Irã vire nuclear vão descobrir, e é nessa janela de tempo que, na minha opinião, haveria uma ação militar contra as instalações iranianas. Por isso que, Mas na minha uma opinião... coisa mundial, uma guerra mundial? Não, guerra mundial precisa ter duas potências. Não acho que seria... Aí não seria o caso. Não, Tá. eu acho que seria uma ação israelense / americana para evitar que isso acontecesse. Mas isso é uma coisa que eles usam de ameaça a todo momento. Como que é? Os iranianos, eles usam esse lance... Não, eles dizem que o programa é pacífico e que eles não têm interesse de construir uma bomba nuclear. Entendi. E que o programa é para fins de pesquisa e ciência. Tá. Mas você enriquecer urânio a 90% para pesquisa, Entendi. uma base daquele tamanho, e não só uma base, são várias bases, e você esconder instalações embaixo da terra, pouco confuso. Esse know-how externo, eles poderiam adquirir de quem, por exemplo? Rússia, por exemplo? Eles têm... Uma parte da Rússia, não sei se a Rússia tem muito interesse que o Irã vire nuclear, mas uma parte da Rússia, uma parte da Coreia do Norte, Paquistão, Tá. né? Entendi. Iraquianos que trabalharam no programa nuclear iraquiano lá atrás, que foi destruído por Israel em 81, sírios que trabalharam no programa nuclear sírio, que foi destruído por Israel em 2007, Certo. né? Engenheiros múltiplos de outros países que não necessariamente estejam envolvidos com o programa nuclear, mas entendem do assunto. Então, o Irã, ao que tudo indica, e existem muitas provas, está caminhando para ter essa tecnologia e, no momento da decisão, fazer isso. E eles não vão fazer isso, eventualmente, porque depois que você tem a bomba, você precisa testar, né? Então, eles não estão fazendo isso, na minha opinião, para necessariamente usar a bomba, mas eles querem um guarda-chuva nuclear. A gente chama de nuclear umbrella. Que é quando você tem um guarda-chuva nuclear e você é um país que tem esse tipo de regime, você usa isso para expandir a ideologia do regime. Claro. Então, se você, por exemplo, tem uma ideologia expansionista que nem Che Guevara tinha, com a bomba nuclear, você tem mais envergadura para ir invadir, derrubar Aí todo mundo vai regimes. ficar meio assim, né? Exato. E quem o Irã apoia? Esses grupos que apoiam, que através de financiamento fazem guerra por procuração. Atacam sem precisar envolver as forças iranianas. Então, os Houthis brigando em Rubeba, que é a capital dos Houthis, numa parte do Iêmen, estão em guerra civil há 10 anos contra o governo em Sana, que é a capital. Financiado pelos iranianos. Exatamente. E o outro lado é pró-saudita. Certo. Né? Você tem um financiamento de milícias xiitas no Iraque, que são anti o governo do Iraque, que também é xiita. 60% do Iraque é xiita, né? Que é
tem uma relação com os Estados Unidos. Sim. Né? O Iraque sairia das relações com os Estados Unidos e com a Europa e passaria a ser do eixo da resistência, que é o que eles chamam de eixo da resistência. Vamos explicar isso aí para o pessoal depois. O eixo da resistência a o quê? A resistência à coexistência, à normalização, a tudo que seja de melhoria para o Oriente Médio. O que passa na melhoria para o Oriente Médio? Relação entre os países. Israel é parte desses países. Então vamos ter relação com Israel. Pode ser uma relação fria, pode ser uma relação de crítica, pode ser uma relação que condicione a solução com os palestinos. Tudo bem, mas é uma relação e não é agressiva. Entendi. O eixo da resistência... Então o eixo da resistência seria o quê? É contra Israel, isso. Arábia... Não, ao contrário. O eixo da resistência é o Irã, os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, tudo que tem a ver com a resistência a tudo que um país com um governo normal, por mais que seja uma ditadura. Então, o que a Al-Qaeda foi fazer na Síria? Tentar derrubar o regime sírio. Por quê? Porque o regime sírio é um regime laico, não é um regime religioso. Esse eixo da resistência é baseado no Islã político fundamentalista. Esse tem o caráter religioso forte. Forte, exatamente. Tá. Que é o... E aí, contra a resistência, o outro eixo chama... A gente está falando de o eixo da normalização, ou o que a gente chama de países árabes moderados. Tá. Aí a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Bahrein, a Jordânia, o Egito, Israel incluído nessa história também. Entendi. Tá. O Marrocos. Certo. E voltando ali no negócio nuclear, Israel, qual que é a situação nuclear de Israel? Bom, Israel tem uma política nuclear que a gente chama de política nuclear dúbia. Não assume e não nega. Entendi. Mas especialistas no mundo inteiro e acadêmicos dizem que Israel virou nuclear com armas nucleares em 1962. Entendi. A história é que Shimon Peres, então ministro da Defesa, saiu... A estratégia israelense de defesa em 60, estamos falando de 12 anos depois da fundação de Israel, ainda existia o perigo de guerra iminente com os países árabes vizinhos, Síria e Egito e Jordânia. Como eu falei antes, eram países muito mais fortes e muito mais armados do que Israel. Então Israel tinha essa estratégia de tecnologia de superioridade tecnológica e uma força militar que fosse indestrutível. Não invencível, mas indestrutível. É diferente. Eu quero explicar o quê? Países podem perder uma guerra, porque perder uma guerra significa que você não venceu ela, significa que, de acordo com Clausewitz, você não cumpriu os objetivos políticos que você tinha quando você entrou na guerra. Então, você tinha um objetivo X e você não cumpriu, você não ganhou a guerra. Mas você perder a guerra no sentido de destruição, e países não são totalmente destruídos quando perdem guerras, e nem exércitos são totalmente destruídos quando você perde uma guerra. A questão é que Israel queria ser indestrutível porque a ideia da época dos países árabes era de destruir Israel. Fazer o país deixar de existir, que é a ideia do Hamas, da Jihad Islâmica, do Irã e do Hezbollah hoje. Não é uma questão de que eles têm algum tipo de reivindicação palpável. Faça isso que fica tudo bem. Não tem. Eles querem acabar, destruir. Não mesmo. tem. É uma questão religiosa totalmente bárbara no sentido ideológico da palavra. Não tem negociação, não tem com quem conversar, não tem aceitação e acabou. Agora, quando Shimon Peres, na sua posição de ministro da Defesa de Israel, na época, falou isso. E aí a corrida foi, eles foram Israel era muito próximo da França na época, mais do que dos Estados Unidos. Entendi. Então o Shimon Peres era um grande diplomata, ele foi para a França, ele ficou muito próximo do primeiro-ministro e do presidente. Um era de direita e um era de esquerda. Olha, diplomata mesmo, então. E ele convenceu eles, falou assim, eu quero comprar urânio para o programa nuclear de Israel. E aí chegou o presidente e falou assim, ou o primeiro-ministro, falou, eu não posso te vender urânio, porque de acordo com o esquema pós-guerra aqui na Europa, a gente não pode vender urânio enriquecido, e a França tem um vasto programa nuclear civil para energia, para países não europeus. E aí Shimon Peres falou, tá bom,
Então não me venda urânio. Me alugue. Olha só. E se você me alugar e se você quiser de volta, eu te devolvo o urânio. E aí ele falou, tá bom, isso eu posso fazer. Então foi preparar toda a documentação, eles chegaram na França para assinar a documentação, foi assinar o presidente, assinou o presidente, foram no primeiro-ministro, o primeiro-ministro estava tendo uma audiência de não confiança do governo no parlamento, ficou esperando. Não deu, ficou 5 horas lá no sofá esperando. O governo caiu e o cara não assinou o papel. O do aluguel. Do aluguel. No dia seguinte ele foi encontrar com o então primeiro-ministro e falou... O cara vendeu. Ele falou, olha, o meu governo caiu, eu não posso assinar esse documento. Ele falou, bom, coloca a data de ontem. Colocaram a data do dia anterior e ele assinou. E ele conseguiu. Porque ele só faltava assinatura e ele só não conseguiu chegar nele fisicamente. Entendi. Então colocaram a assinatura e assim Aí foi. Israel alugou esse urânio. Aí então. Israel alugou urânio e depois disso eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o que diz os estudos é de que Israel virou nuclear em 62. Mas a política de Israel nuclear é uma política de extrema defesa no sentido de destruição. Porque você vê que Israel enfrentou inúmeras guerras depois disso e em nenhum momento Israel ameaçou nenhum país a ser bombardeado por bombas nucleares. Certo. Tirando alguns idiotas ministros de Israel que falaram que tinha que jogar uma bomba nuclear na faixa de Gaza, mas isso é da boca para fora e é uma pessoa que não tem o mínimo poder e não tem a mínima ideia do que ele está falando. É spin político para convencer a base. Né? Que foi altamente criticado pelo próprio governo de Israel e pela população de Israel. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.